A paz de Cristo aos irmãos, estamos no mais um dos nossos devocionais semanais. O assunto de hoje para abençoar a sua vida é: o que é ter a mente de Cristo? Então vamos lá? Então vamos começar respondendo essa pergunta, vendo que o Senhor Jesus Cristo ele vai nos falar lá em Mateus no capítulo 4. No 17, ele vai dizer assim, 4,17 de Mateus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aqui está contando a primeira vez que Jesus começa a pregar. E ele começa a pregar sobre arrependei-vos, pois é chegado um reino dos céus. E a questão é, o porquê disso? A gente às vezes lê esses textos e não se pergunta, mas por que ele vai falar arrependei-vos? Por que ele não fala arrependei-vos, senão vocês vão para o inferno? Arrependei-vos, porque senão Deus vai ficar irado. Arrependei-vos para vocês sejam salvos. Não, ele fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que tem a ver essa chegada do reino dos céus com arrependimento e a ver com a mente de Cristo? Primeiramente, nós precisamos entender que quando o reino de Deus chega através de Cristo, e esse reino continua através da sua igreja, ele está falando de uma mentalidade, de um comportamento, de um padrão diferente do mundo. A ideia da mente de Cristo, que Paulo vai até falar em 1 Coríntios 2, no final, quando ele discorre ali no texto falando sobre a questão de discernir coisas espirituais, ele fala, nós temos a mente de Cristo. O que é essa mentalidade de Cristo? Quando a Bíblia diz aqui, arrependei-vos, a palavra arrependimento no grego, muitos conhecem como metanoia, que fala com mudança de mente, mas a palavra em si não significa, no original mesmo, bem raiz, mudança, significa expansão, além, porque meta é além. Então a ideia de uma expansão da mente, a mente indo além do seu natural. Então por que isso é importante para nós? Porque nós precisamos compreender que a chegada do reino de Deus, a chegada do reino dos céus em Cristo Jesus, é uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Muitos pensam que estar em Cristo é mudança de comportamento. Não, não é só isso, é uma mudança de mente, é a forma de enxergar o mundo. É uma mudança da cosmovisão de como você enxerga tudo à sua volta. Então nós precisamos compreender que ter a mente de Cristo, a ideia de arrependimento, é de expandir a mente, é ir além do que é o natural do homem. É ir para algo além, que é além o que seria o quê? Algo que vem do reino de Deus, o reino dos céus. Por que isso é importante para nós? Porque o próprio Paulo vai falar isso em Romanos 12, quando ele vai dizer, olha só, não vos amoldeis a esse mundo, não tomem o molde desse mundo, ó, mas renovai-vos, renovem-se, ó, pela mente de vocês, ó, se renovem, vocês precisam se renovar. Não deixem entrar no molde. O próprio Tiago, ele vai falar isso lá em Tiago 4,4, quando ele diz, olha só, vocês, olha só, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que ele está falando? Ele está falando de um comportamento, de uma ideia, de um pensamento que não condiz com aquilo que se comporta com o reino de Deus. O que é ter a mente de Cristo? É ter os princípios desse pensamento. Mas Vitor, como eu percebo isso? Perceba-se principalmente que saber que temos a mente de Cristo é termos um pensamento contrário do mundo. Jesus, quando ele chega em Mateus, no capítulo 5, que ele começa a falar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as mudanças de paradigmas, são essa lógica invertida do reino de Deus, é completamente diferente. Tanto que ele chega um momento que ele diz ali, olha só, bem-aventurado quando vos perseguirem e injuriarem por causa do meu nome, porque grande é o galardão de vocês, ó, porque de vocês é o reino dos céus. A mudança, olha só, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, é uma mudança de pensamento e nós precisamos compreender isso. Que a mente de Cristo, essa mentalidade do reino, é uma mentalidade contrária à lógica do mundo. Quando Jesus chega em Mateus 5, ele fala só, bem-aventurado os mansos, porque deles é o reino, porque deles eles herdarão a terra. Você pensa, como é manso? Na lógica, o manso não é o manso que herda alguma coisa que toma, é o valente, mas a lógica de Deus é diferente. Quando a Bíblia diz ali em Mateus 5, olha só, ó, bem-aventurados os que choram, mas em que mundo quem chora é bem-aventurado? Mas no reino de Deus os que choram, os que têm a noção da realidade desse mundo triste, que esse mundo não tem nada de bom, pessoas que não se iludem com os prazeres desse mundo, esses são os bem-aventurados. Em que mundo pessoas sendo perseguidas e injuriadas são felizes? Mas no reino de Deus, aqueles que são perseguidos e injuriados por causa do nome do Senhor, esses são felizes. Nós precisamos compreender que a mentalidade do reino de Deus é contrária à mentalidade do mundo. Se temos uma mentalidade pautada pelos rudimentos desse mundo, não temos
a mente de Cristo. Nunca nos arrependemos, nunca expandimos a nossa mente. Que o Senhor venha nos ajudar a ter uma mente, uma cosmovisão como a dele teve, dando valor àquilo que ele dá e não dando valor àquilo que ele dá. Aquilo que o mundo dá valor, Deus despreza, e aquilo que Deus dá valor, o mundo despreza. Preste atenção para que você não esteja dando muito valor a que o mundo muito ama, mas Deus despreza, e você esteja ignorando o que o mundo, em certo ponto, ignora, mas para Deus é de extrema importância. Que o Senhor venha nos ajudar a não tomarmos o molde desse mundo, a não sermos amigos do mundo, como o Tiago fala ali de uma forma metafórica, porque senão nos tornamos inimigos de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.